nós vamos falar sobre a doutrina do homem, antropologia. Em todo indivíduo normal há um desejo íntimo de conhecer sobre a sua linhagem, a história, a sua vida, ancestrais, e o que é verdade a nosso respeito na qualidade de homens e mulheres individuais que somos. No que concerne a nossa origem, aqueles que acreditam na ascensão do homem ensinam que ele começou a vida numa escala muito inferior àquela a qual ele se encontra hoje. Ensina que o homem tem atingido as alturas mais elevadas do que qualquer altura que fosse posto um dia. Mas isso não pode ser verdade, visto que as Escrituras ensinam justamente ao contrário. De fato, há evidência abundante que mostra que o homem se tem degradado de uma posição mais elevada que tinha. Tanto a Bíblia quanto a ciência concordam em fazer do homem a obra máxima de Deus, uma natureza mais esplêndida que foi criada por Deus, a imagem e semelhança de Deus. Quem é o homem e de onde ele veio? E eu quero te pedir para você pegar um papel e um lápis, porque nós vamos falar sobre esse estudo, e para você estar anotando, depois você passar limpo e você poder rever os textos, porque eu tenho aqui 15 minutos praticamente para passar esse vídeo. A palavra de Deus ela é clara, né? Antropologia, ensino do homem. Então vamos lá. A criação nós vamos falar. Não existe qualquer evidência digna de confiança de que o homem veio de produto de forças ou potências de vida do universo material. Por outro lado, há poderosa evidência de que a sua origem foi do alto, mediante o poder de Deus demonstrado na criação. A ocorrência, palavra hebraica bara, que significa criar, dessa conexão mostra separação absoluta entre a humanidade e o reino animal. Então eu quero falar sobre a sua realidade. E está no início aí em Gênesis, capítulo de número 1, versículo 26, mostra a realidade de como foi criado o homem. Gênesis 1, 26 decreta a criação do homem, diz assim, ó: E disse Deus, façamos o homem à nossa imagem conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo réptil que se move sobre a terra. Aqui é decretado a criação do homem. E você vê uma diferença entre o homem e qualquer sorte de animais, né? Dizem que o homem veio de um animal, e não é verdade. Aqui mostra que, ao contrário, o Senhor falou, vamos fazer o homem à nossa imagem e à nossa semelhança. Então foi decretada a criação. Declararam que fosse criado o homem. Declaração, versículo 27. E criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, macho e fêmea o criou. Então, ou seja, criação decretada, façamos, e declaração, criação do homem. O homem ele foi ali criado conforme a imagem e semelhança de Deus. Ou seja, não por uma evolução ou desenvolvimento natural em forças humanas inerente à matéria dessa terra, quer orgânica, quer inorgânica. Então, ou seja, a teologia da evolução fala que o homem ele foi evoluindo e ele foi de um patamar a outro patamar. Mas a Bíblia mostra que é o contrário, a cada dia que passa o homem está se degradando, está se perdendo, porque o texto fala que eles foram criados à imagem e semelhança de Deus. Então, ou seja, não cabe isso para o homem, porque o Senhor ele decretou e o Senhor declarou e houve o homem à sua imagem e à sua semelhança, e eles foram criados. A teoria da evolução apresenta o homem como alguém
que se elevou de uma forma inferior, como resultado de sucessivas alterações e chegando ao clímax do homem. E na verdade não é. O fato é que biólogos, geólogos, arqueólogos têm silenciado essa teoria. Então, ou seja, essa teoria pode servir do arado ao trator, né? Da gruta, da caverna ao arranha-céu, de um prédio gigantesco de muitos andares em Dubai, da jangada ao transatlântico, que aí houve uma evolução. O homem era na jangada antigamente, agora ele percorre através do transatlântico. Aí sim, o evolucionismo poderia dizer, houve uma evolução, mas em relação ao homem, não. Em relação à mulher, não. O Senhor disse, façamos, e depois no versículo 26, e no versículo 27, criou Deus. Façamos, e depois o homem e a mulher foram criados. Então, ou seja, nós podemos considerar positivamente que o homem veio da existência de um ato criador de Deus. É o que diz no versículo de número 27. O Senhor criou o homem. Foi assim rápido, instantâneo. O Senhor criou o homem. Versículo 27. E ainda no capítulo 2 de Gênesis, fala no versículo de número 7 o seguinte: e formou o Senhor Deus o homem do pó da terra e soprou em suas narinas o fôlego da vida, e o homem foi feito alma vivente. Então, ou seja, o homem passou a existir através de um ato criador de Deus, e o Senhor sopra sobre ele, e naquele momento ele recebe o organismo vivo de Deus. O sopro trouxe vida ao homem. Então, ou seja, aquele ato de criação torna a vida quando o sopro é colocado sobre ali o homem. Isso a parte A do versículo fala. Versículo 7 fala: o Senhor soprou sobre ele o fôlego de vida. Aleluia. E aí, ainda em Eclesiastes, no capítulo de número 12, capítulo 12, versículo de número 7, também diz assim: e ao pó volte a terra, como era, e o espírito volte a Deus que o deu. Então, ou seja, o sopro de Deus, que foi colocado a vida sobre o homem, vai voltar para ele, e o homem vai voltar à terra. Então mostra claramente, podemos considerar que o homem foi criado por Deus, ele recebeu o organismo vivo através do sopro de Deus, e ele foi feito completo, porque na parte B, agora sim, de Gênesis capítulo 2, e o homem foi feito alma vivente. Então, ou seja, o homem foi feito completo. Porque quando fala aqui o corpo, fala sobre o sopro, fala sobre a alma, fala os três que o homem é: corpo, alma e espírito. Glórias a Deus. Então ilustra aqui nesse texto exatamente isso, que o Senhor criou o homem, bara, isto é, produziu ele do nada. Esse termo bara é hebraico. E formou o homem, azar, isto é, filhos existir de uma forma determinada. E atzer, isto é, preparei para a disposição e os arranjos necessários finais que o homem viveria nessa terra. Então esse primeiro momento
eu falei sobre a criação do homem, como o homem foi criado, como ele foi formado do pó, como ele veio a existir, a ter a sua vida, o fôlego de vida. E nós vamos dar continuidade a esses ensinos, antropologia, que é o ensino da doutrina do homem, que diz o homem, diz a mulher também. E na primeira situação aqui, nós colocamos a realidade do que o homem foi criado. Voltando aqui, então, só para a gente finalizar, eu falei sobre os versículos 1 de Gênesis, capítulo 1, versículo 26 e 27. Falei sobre capítulo 2 de Gênesis, verso 7, parte A, depois nós lemos a parte B, Eclesiastes 12, 7. E falei também sobre, tem um outro texto aqui, que eu gostaria de deixar, que é Zacarias 12, 1 e Isaías 43, 7. Então fala o quê? Sobre esse termo hebraico. Bara, Azar e Atzar. Bara, isto é, produzir do nada, e formei. Azar, e fiz existir para uma forma determinada, e Atzar, e preparei as disposições e arranjos finais referentes a eles conforme necessário. Então você pega esses textos, estude, busque de Deus, vá nas Escrituras, leia, porque nós vamos estar falando sobre esse estudo. O próximo vai ser a condição original do homem. E nós vamos dar continuidade a esse ensino. Então, não perca, faça suas anotações, debruce em cima desses textos. Amém? Glória a Deus. Louvado seja Deus. Até o próximo tópico desse ensino. Deus te abençoe. Shalom Adonai.